Um salve. Não é a primeira vez que eu estou na universidade. Sou uma preta da casa já, né? Das Quebradas. Sim, da Universidade das Quebradas. E é com muita honra que retorno aqui à casa, nessa chegança, né? A gente está num xirê, numa roda, num encontro. Que potente a gente pensar dessa forma, mais circular de pensamentos. Vejo rostos conhecidos, vejo pessoas que me encontram e me reencontram nessa discussão. E quero falar aqui de cara, vocês me representam demais. Para quem não me conhece, eu sou Tainá de Paula, eu estou aqui para aqueles que não conseguem me ver. Eu sou uma mulher preta retinta, tenho sempre um sorriso largo, uso um batom vermelho, estou de branco, oxalá, com um casaquinho preto, estou de tênis azul, que eu sou moderninha. Uso tênis, estou com óculos verde, tenho um cabelo 4C crespo. Tenho uma trajetória que se encontra muito nisso que a gente vai discutir aqui. Vou fazer uma apresentação totalmente circular, desencontrada. Hora eu vou falar do PowerPoint, hora eu vou falar para vocês e conectar com as minhas histórias. Mas é importante localizar também esse corpo político que vocês estão vendo agora, né? Eu sou uma arquiteta urbanista, sou mestre em planejamento urbano, sou especialista em patrimônio cultural e sou uma mulher oriunda de favela e periferia e, obviamente, uma mulher preta retinta que me coloca no lugar de entender essa cidade de um determinado lugar, de um determinado aspecto. E eu não vou pedir desculpas, porque quem pede desculpas para a branquitude, para esse saber estrutural, não está com nada. Mas é muito importante localizar este meu lugar, que não é simplesmente de fala, é um lugar do meu entendimento, da minha cosmovisão de mundo, que é radicalmente contrário ao pensamento hegemônico, ao pensamento eurocentrado. Então não é a fala de uma urbanista tradicional que vocês vão ver aqui. Dentro desse lugar não tradicional, e desse lugar que é pluriversado, que não vem simplesmente de um tipo de universidade, vem de uma universidade da quebrada, né, de onde a gente vem entendendo esses novos letramentos, para mim é muito importante discutir o que a gente carrega. As memórias, como essa memória contada, como essa memória passada, como esses territórios vão se entendendo e encontrando nesses saberes que, por vezes, se traduz na forma como eu entendo esse saber e, por vezes, ele precisa ser radicalmente destruído e reconstruído a partir dessa nova intelectualidade que a gente constrói. É muito importante, aí não sei quando, em que momento a gente vai se encontrar de novo, mas é fundamental todo o corpo parecido com o meu, toda a intelectualidade parecida com a minha, inclusive dos não negros presentes. É muito importante a gente ter um grande acordão com o STF, com tudo, que é preciso descolonizar, desconstruir, reconstruir esse fazer, esse entendimento de cidade e esse entendimento de território que a gente tem. E eu estou amarrando muito esse conceito na cabeça de vocês, porque a gente vai falar muito de favela e muito de periferia. E a gente fala muito de favela e muito de periferia a partir da visão eurocentrada. A partir da visão de que a favela é um problema, a partir da visão que a periferia é uma questão, a partir dos índices, né, da matéria dura, dos dados, que diz que os territórios vulneráveis estão na favela e na periferia, a partir de um troço consolidado, entranhado, que diz o seguinte: nós não somos capazes porque, afinal de contas, os problemas estão neste lugar. Os índices de vulnerabilidade social estão aqui. Os índices de desemprego, que puxam, inclusive, os dados nacionais de desemprego, estão no Rio de Janeiro, estão nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Os gargalos, a quantidade de jovens, não tem essa história de sem, que nem tem acesso ao emprego, nem tem acesso ao estudo e ao processo de escolarização, estão nesses territórios. Então, que raios, como vocês são capazes de ousar pensar e construir um saber? E eu venho me dedicando muito à chave, por mais que todo preto, todo quase preto seja um especialista em necropolítica, né?
nós sabemos os dados, nós sabemos todos os índices de segurança pública, nós sabemos, nossa, o estado do Rio de Janeiro, com 12 bilhões de reais, é uma máquina de matar e destruir. Apesar de nós sermos, de fato, muito capazes de analisar um debate de segurança pública, nós somos capazes de construir saberes impensáveis e tecnologias impensáveis. Pessoal, a tecnologia da sobrevivência é um negócio que a gente descobriu e falou muito na pandemia. Quando a pandemia acontece, é determinada naquele 14 de março de 2020, a sociedade entendeu o seguinte: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E os índices de adoecimento e sofrimento mental explodindo, as depressões, os suicídios, o desespero. E a periferia, muito antenada do que é morrer e do que é a morte. Que é quase uma cosmogonia, né? Pessoas, inclusive, para além das matrizes africanas, entendendo a morte, numa consciência sobre a morte, muito à vanguarda e muito à frente de seu tempo, resolveu fazer o seguinte: nós vamos nos organizar em coletivos, nós vamos pensar alternativas, nós vamos coletar alimento, como nós sempre fizemos. Não há nenhuma novidade na nossa tecnologia da sobrevivência e isso foi vanguarda, isso pautou a agenda urbana dos últimos anos. Foi os coletivos de periferia, não foi a universidade que disse que tem que ter uma agenda urbana de enfrentamento à Covid. Foi a quebrada. Foi a favela que disse o seguinte: poxa, não tem uma política pública de moradia que diga que eu tenha que ter uma janela, que eu tenha que ter 1 metro quadrado mínimo para morar. Eu não tenho arquiteto aqui, como é que eu vou dizer se cabe muita gente ou se não cabe tanta gente na minha casa? Nós somos vanguarda. E a partir deste entendimento, deste arrancar da gente pensar que nós somos o problema, e desse vestir, deste aceitar que nós somos solução, que a gente abre a discussão hoje. 10 minutos de política da nova cosmogonia de ver os futuros. Nesse sentido e nesse entendimento de que a gente é foda, fazendo um resumão, basicamente, de reposicionamento epistemológico, cultural, socioambiental do que a gente pode ser e do que a gente provoca, eu vou pedir para ir passando, sou eu que passo? Ah, isso é maravilhoso. Tem a luz, tem que apagar a luz. Você Tenta dar um pouquinho. Aguenta a filmagem com a luz apagada? Ela está refletindo muito. Eu vou passar muito rapidamente em como a gente encara a cidade e como é que a gente encara os conflitos urbanos e os novos conflitos urbanos, a partir desse novo acordo de que a gente tem que pensar em soluções. E é fundamental nós entendermos que a gente sai de um lugar de apagamento literalmente profundo, perdão pela pegadinha com o slide, mas sequestro, arrancamento, subalternidade, vulnerabilidade, trabalho escravo, trabalho contemporâneo análogo à escravidão. São formas de construir o que as intelectuais negras cansam de falar do tal do não ser. É preciso te arrancar e te naturalizar num espaço de violência cíclica que diz o seguinte: se eu não te mato da forma mais violenta e radical que a gente compreende, bala, assassinato, abandono, eu preciso te apagar e ir te esvaindo da vida aos poucos. O que a gente chama na biologia de expectativa de vida. Existe uma expectativa de vida que é a partir das vulnerabilidades sociais territoriais. As doenças de veiculação hídrica vão te retirando possibilidades de você pensar melhor, viver melhor, nadar no rio que é perto da sua casa,
nadar no mar que é perto da sua casa e literalmente te matar a partir de todas as toxinas, de todos os micro-organismos que tem em determinada água, em determinado tipo de água. E no outro sentido, você não ter a qualidade socioambiental e territorial que outros corpos têm, que outros seres têm. Afinal de contas, imaginem vocês, o que é você ser um morador que vive ao lado do Parque Lage, que consegue, desde a primeira infância, definir o que é o som de uma andorinha e o que é o som de uma maritaca? O que é você nascer, crescer, viver, tendo uma qualidade térmica sempre confortável? Você nunca ter dor de cabeça por sofrer calor ou sofrer abafamento. Você não morar numa ilha de calor é um privilégio. Meus queridos, eu vim da Praça Seca, que é quente a beça. Você ser da Baixada Fluminense e você ser do Maitá é um bagulho bem diferente. E eu estou falando de qualidade, de você abrir uma janela e ter gritos, sussurros, medos, angústias, que são naturais do ser humano. E você poder ter tempo. O tempo de contemplar é o tempo do bem viver. E que também é uma violência. Você não ter direito, por você estar tão desumanizado, tão arrancado de humanidade, que até o exercício de reivindicar, poxa, eu quero mais verde perto da minha casa, isso é lido como um subalterno, como menor. Como você vai pedir um bosque perto da sua casa se você deveria estar pedindo emprego, salário, trabalho, mais tempo precarizado? Como você vai pedir que a sua cria, que a sua criança, que o seu herê tenha acesso a um açaí, a um pé de manga, a um jequitibá? Com que direito? Porque, afinal de contas, você é o não ser. Você não é humano. Você veio aqui, arrancado de África, de um lugar que você não sabe qual é, numa língua, falando idioma que não é o seu, para um trabalho que você não queria fazer, porque lá em África você era engenheiro, você era arquiteto, você era artífice, você construía mundos e mundos e mundos de possibilidades, e você aqui, meu querido, você não é humano. Então é fundamental em qualquer projeto de urbanização, em qualquer projeto de planejamento urbano no Brasil, num país colônia e colonizado, que você crie instrumentos de reumanização, reumanizar os sujeitos. Vocês precisam falar isso. Eu quero projetos de reparação e de reumanização. E olha, gosto muito de falar num sentido que é o seguinte, da universalização disso que eu estou falando. Porque o pau que bate em Chico, que bate em nós, que bate nos retintos, também bate na cidade que é vivida pelos não negros. Isso impacta majoritariamente a nossa população, mas a cidade do Rio de Janeiro também é de Heloísa. A cidade que aumenta 1,5 graus Celsius por ano e que perde 4 maracanãs de cobertura vegetal por ano é a cidade de todo mundo. Mas a banalização é tamanha, a sandice de achar que, poxa, não é comigo, é tão grande, a cegueira racial, a cegueira da colonização é tão gigantesca que nós ousamos não tratar dos nossos problemas coletivos coletivamente. Porque, afinal de contas, o capitalismo brasileiro dá alternativas de sobreviver mais tempo, e isso, vejam bem, tem um teto, do que outros grupos étnico-raciais. Mas, se nós não mirarmos a partir de outras construções de futuro e outras possibilidades
de vivências coletivas e de empatia, a construção de empatia é algo que inexiste nas nossas cidades. E aí eu vou dar um exemplo clássico, que eu gosto, olha, eu gosto de ser letrada na branquitude, porque eu fico com nojo. Vou dar um exemplo da Suécia. Fui estudar como as crianças suecas estão sendo tratadas em suas cidades. E aí vocês vão ficar chocados. As crianças suecas têm um assento, uma cadeira, tem uma representante infanto-juvenil no conselho das cidades de todas as capitais suecas, das cidades suecas. É uma coisa maravilhosa. E aí a grande reivindicação no último plano diretor da capital da Suécia foi a seguinte. A criança chegou e disse: eu não quero saber, as crianças suecas não querem saber de praças que não tenham um espaço para nós. E nós somos 9-. Aqui tem já um conceito 60+. Nos países do norte global tem um conceito que é o 9-, que é a coisa mais fofa do mundo. As crianças menores de 9 anos têm direitos. E elas reivindicaram o seguinte, e isso está rodando desde 2009. Toda praça tem que ter equipamento urbano para as crianças 9-. Nem que seja um banco, nem que seja uma canaleta. E aí, a prefeitura fez o seguinte, poxa, não tem brinquedo 9- para todas as praças. O que a gente vai fazer? Como a gente contempla as crianças? Nós vamos fazer canaletas circulares para as crianças brincarem, pularem. As crianças suecas, elas podem pular em todas as praças. Elas decidiram isso. Elas escolheram isso. E elas têm poder de voz, que decide a política pública e define que todo orçamento de praça precisa contemplar as crianças de 9-. Vocês imaginam uma criança preta, da Maré, de 7, 9 anos, pautando alguma coisa? Isso é inacreditável. Uma criança preta da Maré hoje tem apenas, pessoal, 40% do seu ano letivo. Porque ela é impedida de ir para a escola. Esta é a realidade fria do dado. E como nós não percebemos a distância abissal da qualidade da cidade que a gente produz e a qualidade da cidade que o Norte Global está produzindo nas nossas barbas. Para vocês, o resto que sobrar. Disputem o meu farelo, porque se trata disso. A qualidade de vida que o brasileiro médio, de classe média, tem é farelo. Ou vocês acham que, por exemplo, outro dado surpreendente que é um jovem negro de favela consome cerca de 70% de produtos industrializados. É fofura, é nugget, salsicha, é o que sobrar. Um adulto funcional de classe média está consumindo 50%. Um adulto funcional de classe média do Norte Global tem o poder de escolha de ter uma média de 30% a 35% do seu consumo de industrializado. Salvo as indústrias da alta obesidade, Estados Unidos e Inglaterra, que só comem batata e Doritos. Aquela coisa incrível, maravilhosa. Mas brincadeiras à parte, como é que a gente percebe que se a gente não estabelecer correlações profundas entre as nossas maiorias minorizadas
e as nossas minorias privilegiadas e compreendem o seguinte: nós temos uma luta mais ampla, que é contra o capitalismo global, que nos imputa uma disputa interna que não é nossa, que nos imputa um modo de desqualificar e desconstruir o ser do outro que não é nosso. É um jeito de ver a vida e uma lente de desver as possibilidades de conexão do bem viver, da qualidade de vida do outro, da pactuação laboral que os países do norte conseguem trabalhar muito bem. A siesta espanhola é um exemplo disso. A hora laboral máxima de 6 horas é um exemplo disso. A licença paternidade e a licença maternidade são exemplo disso. A política da economia do cuidado, que só cresce, inclusive, nos países da América Latina, lideradas pela nossa maravilhosa Francia Marques, colombiana, nossa vice-presidenta negra, mas que nos dá um alerta. O Brasil está ficando para trás, porque o Brasil está topando estar numa agenda subalterna e colonizada. Quais são as nossas posturas que conseguem elevar e renaturalizar, rehumanizar este corpo, essas corpas, esses nossos corpos que estão aqui? Como é que a gente retira a função e as entranhas do capitalismo da nossa forma de se relacionar com o mundo? É preciso investir nas nossas conexões. Por isso que o associativismo de periferia é fundamental. Por isso que o retorno gigante que a gente deu no ativismo comunitário é fundamental. Eu sou uma mulher oriunda de luta comunitária, isso foi fundamental para a minha vida política. Eu ter a vivência de bairro, da escala local, por isso que eu tenho preguiça daquele socialismo dogmático da esquerda. Eu vou falar mal da esquerda. Posso falar mal aqui? Estou entre nós. Mas é um porre falar da escala da macropolítica que não impacta a vida das pessoas. Mas eu fico com... Olha, mas eu tenho ranço, a palavra é ranço. Porque é um troço eurocentrado, sem escala, e que, querido, o único exemplo socialista aqui das nossas Américas, que é Cuba, tem escala de bairro abessa, hein? Tem, olha, trabalho comunitário na veia. Melhor você ver os médicos cubanos direito. Porque eles têm no caderninho, o nome de todo mundo, conhece pelo nome, leva café, potinho de arroz. A escala comunitária é revolucionária, porque o território abriga o corpo. Nós não estamos voando na cidade, nós não estamos voando na luta de classes. A gente bebe uma água, a gente mora no lugar, a gente precisa de abrigo e a gente precisa de carinho de gente. Então é fundamental nesse descolonizar os processos entender que as nossas lutas e a forma de fazer as lutas precisa ser muito descolonizada também. Aí que eu me encontro, e aí quem for do Reteté peço licença, porque eu preciso colocar as nossas matrizes ancestrais para dar uma pitada da relação da onde a gente vem. Tô cheio de cabo porque eu fui pular. Tá cansado? Vai tirar o... A professora é terrível. Vou tirar. É melhor, né? Porque eu sou essa minha marginalidade. Depois edita, sem Depois problema. edita. Vou ficar pelada aqui porque eu também tenho os nossos. Aqui pode. Tem um lugar da gente potencializar, e que a gente potencializa pouco, inclusive, que a gente criminalizou, que foi... Eu tenho todas as minhas questões com a polícia militar do Brasil, mas tem uma que eu não vou perdoar. Essa aí não dá, porque tem uma coisa do Capitão do Mato, mas tem uma coisa de topar a disputa da consciência público-política
do povo. E eles fizeram isso brilhantemente ao longo do século XX. Que foi disputar as nossas áreas de encontro, foi disputar os nossos símbolos, as nossas guias, o nosso jeito de andar. A lei da vadiagem, ela captura não apenas o negro vadio que comete pequenos crimes no centro da cidade. Ele captura a negra de corpo grande, de bunda grande, quituteira. Captura o sujeito que usa guia e que joga capoeira no meio do centro. Captura o ponto de encontro do jogo de guimba, que vira jogo de bolinha, que vira o truco e que vira o jogo do bicho. Houve uma criminalização do nosso lugar de estar na cidade. Sei lá como raios vocês mantiveram o jogo e a roda de samba, porque não era para ter também, porque criminalizada foi. As encruzilhadas, os pontos de encontro na cidade, olha, mas vocês cuidem e tratem isso com toda atenção, porque isso é muito importante. Isso é a possibilidade de você se encontrar fora do chão da fábrica, da tradicional organização, fora do chão da escola, fora do chão do patrão, fora do espaço doméstico, que hoje é capturado por uma agenda conservadora que a gente não pode meter a mão, fora do espaço da igreja, que é um espaço intangível. Você não discute Jesus e você não discute Exu. Eu sou uma mulher de terreiro, mas apesar de eu entender que existe uma grande tecnologia dentro do terreiro, eu sei que o terreiro não é para todos, mas na encruzilhada da rua é todo mundo. Então existe um lugar muito potente de você encontrar o pentecostal, o agnóstico, o sindicalista, o artista, na rua. E na rua tem um combinado muito grande que diz o seguinte: não interessa de onde você vem. Por isso que quando a esquerda abre mão da rua, eu fico meio doida. Todo mundo está dizendo, tem um jeito novo de fazer política, que agora você dispara, bota no WhatsApp. E tem gente com muito voto com isso mesmo. Mas, gente, se a gente perder a rua, se a gente perder um ato com 10 pessoas, com 15 pessoas, com 15 mil pessoas, acabou, enterra. Porque é um lugar do possível. De você se conectar com as ideias e despir das opiniões anteriores. Este lugar de encontro, que nas matrizes africanas sempre foi muito fundamental, é talvez o algo, ou o mais impactante que a gente ainda consegue manter, apesar desse processo de desconstrução tão profundo que a gente sofreu. O carnaval tá aí, com liesa ou sem liesa, com a Globo ou sem a Globo, no bloco, até a Mangueira, até a Portela. Portela não, que a Portela esse ano, sinceramente. Portela o quê? Ela foi muito mal. Sou portelense, eu posso falar. Pelos outros não, mas eu posso falar que o desfile foi horrível. E ainda desceu o império, que coisa horrorosa. Ai, não fala não. Foi horrível, estou indignada com isso. Não mereci. Mas aí, gente, o que eu estou querendo dizer? Que a construção dessa cidade, que eu estou dizendo que ela eclode na rua, que ela eclode no encontro e que ela expande nessas empatias que a gente vai construindo, elas têm um outro som, um outro cheiro, uma outra identidade. Ela consegue se entranhar no que a gente chama, né, no campo do patrimônio arquitetônico, nas permanências do tempo.
Tem algo que quem me acompanha o tempo sabe que eu falo muito, que é a serralheria Malê, que está basicamente todo canto da cidade do Rio de Janeiro. Para quem não sabe o que é serralheria, é portão de ferro do subúrbio. Muito provavelmente vocês viram 3 peças. As lanças de Xangô, que são verticais, que tem uma lancinha na ponta, o sonho de toda mulher de classe média de Jacarepaguá. Sankofa, que é o símbolo do pássaro do tempo, que formam coraçõezinhos, né? Que está em todo o subúrbio do Rio de Janeiro. E as encruzas, que são um X, uma lança com xizinhos que se encontram em cima e embaixo, que estão majoritariamente na Zona Oeste, na Zona Oeste profunda, principalmente na AP5, e uns cantinhos nos palacetes da Zona Sul, que foram construídos pelos mesmos artífices, pelos mesmos artesãos. Esta cultura que fica, esse entendimento que você não precisa entender de preto, mas tem coisa de preto em você, isso é uma coisa que eu acho extraordinária no Rio de Janeiro. Extraordinário. Porque às vezes o sujeito assim, mais milionário, mais racista, mais bolsonarista, falei do Bolsonaro, mais tu vai na porta da casa dele, ele tá cheio de escultura Malê pra cima e pra baixo. Aí fico olhando assim, é sério? Tu é racista assim, gente? Desse jeitinho? E eu trouxe aqui os cacos, tem diversas teorias sobre os cacos do subúrbio, dessa cerâmica, o que acontece. Eu vou reivindicar a memória desses cacos pela permanência dos nossos negros fugidios, dos nossos negros fudidos e fugidos, que foram os primeiros construtores desta Zona Norte. Numa cidade que não nos deu terra, numa cidade que não nos deu possibilidade de morada, e numa cidade que não nos deu trabalho, quem vocês avaliam que foram os construtores das construções do final do século XIX, começo do século XX? De quem são as tecnologias das pedras e conchas e serralherias das casas do final do século XIX, começo do século XX? Contra fatos não há argumentos. Esse jeito de contar a cidade e de praticar e construir a cidade é algo que a gente precisa entender, reconhecer e letrar os que virão. Essa prática da gente entender que mesmo, e a Heloísa sempre fala isso, registra, faz o livro, escreva. Apesar do não registro, é muito importante nós, claro, fazermos o exercício de registrar. É um movimento muito poderoso, mas é muito importante o instinto e o entendimento de ensinar a ver. É isso aí. Ensinar a ver é muito potente, porque ele te deixa numa altivez intelectual, numa certeza de, inclusive, dizer, olha, isso é fake news, não é mimimi, não. Nossa cidade é mais embaixo. Isso prepara o povo para etapas de superação das violências, superação das barbáries. Prepara o povo para os movimentos de cura que a gente precisa fazer. Nesse estímulo da gente estabelecer os elementos de cura, é muito importante a gente pensar em 5 coisas. Que não é natural nós sobrevivermos. Pode ser uma loucura isso que eu tô falando. Caraca, eu tô viva e essa mulher tá dizendo que não é natural. Não é natural. Vocês são contraculturais. Vocês são contraditórios.
Vocês não são a regra. A regra está dada. Na base da bala, na base da execução, na base da negligência. Esta é a regra e este é o modelo. E romper isso é um movimento, mas muito, muito além de todos os outros movimentos que foram feitos para nos subalternizar. Na outra chave, é preciso entender os símbolos. Assim como vocês vão sair identificando cada serralheria que eu falei aqui hoje, é muito importante dizer que os símbolos nos importam sim. É muito importante nós termos reconstruído um país governado pelo Lula. É muito importante nós termos uma ministra dos povos originários. É muito importante nós termos a primeira secretária de Meio Ambiente e Clima negra da história desta cidade. O símbolo é muito importante, o símbolo é político. Não diminuam os símbolos, porque nós somos símbolo, nós não somos a hegemonia. Então os corpos contra-hegemônicos reivindiquem o símbolo, cotidianamente. Porque tem, inclusive na esquerda, uma história que diz o seguinte: ai, essa história de discutir racismo é identitarismo. Essa coisa de dizer que a cidade é excludente é coisa das minorias. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Mas aí, eu queria muito que vocês fizessem um exercício de fazer a conta. Porque eu sou uma mulher das exatas, isso é um nojo. Mas vejam vocês, se vocês juntarem os negros, se vocês juntarem os quilombolas, se vocês juntarem os afro-ameríndios, se vocês juntarem os não negros, os mestiços, as mulheres LGBTs, os PCDs, as pessoas do espectro autista, se vocês juntarem os pescadores, os ribeirinhos, os sindicalistas, as professoras, se vocês juntarem todo mundo que anda indignado com a hegemonia, é melhor derrubar essa tal de hegemonia. Então não sejam negligentes em não falar que vocês são contraculturais, sim. E vocês negam, rechaçam a hegemonia. Não tem problema em falar isso. Porque vocês não são sujeitos de hegemonia. Não queiram ser. Porque existe o entendimento que se a gente ficar parado, respirando, se a gente alisar o cabelo, se a gente fizer o artigo que a academia quer, se a gente publicar na Paris uma vez por ano, se a gente, poxa, se a gente, nunca vai acontecer a corda. O projeto de destruição, você já está vivo. Então aproveita, porque isso é brecha. E no último sentido da minha fala disruptiva desorganizada, e que eu ajudei a organizar aqui com essa tarde incrível, é muito importante a gente tirar. Tem uma mulher que eu gosto muito de citar quando ela fala isso, e é engraçado que o Lula me falou de forma idêntica, eu vou repetir para vocês. Eu sou muito fã da Asa Nigéria. Quando eu fiz essa fala do não ser, a Asa falou assim: eu tenho trabalhado muito essa discussão a partir do sol. Tainá, nós somos incêndio. Nós somos o sol. E a primeira forma de apagar o sol, de abafar o fogo das nossas ideias, da nossa intelectualidade, é nos tampar, é nos sufocar. Corta para a fala do nosso presidente. Gente, eu sou muito lulista. Eu nasci assim. Aí eu faço tudo mesmo. Eu defendo o arcabouço fiscal, eu sou braba. Aí, lá pelas tantas, numa reunião super pequena, no começo da campanha, para discutir como falar com as mulheres negras. E aí o Lula me fala assim: o Lula, gente, o Lula! Eu sei se eu tenho que falar desse jeito, porque eu fico com medo
de ser lido assim, meio vanguardista, sabe? Falar essas coisas muito pra frente. Ele falou assim, muito humilde, né? Muito generoso de falar o medo dele comigo. Eu falei, presidente, o senhor acorde. Ele tomou um susto assim. O senhor acorde. Veja você. Olha onde a gente está. Eu sou uma mulher do seu tempo, da sua formulação. O senhor me acendeu. O senhor me retirou de um lugar que o senhor nem sabe onde fica. O senhor permitiu que eu estivesse na universidade. E o senhor permitiu que eu estivesse aqui. A política que o senhor pensou. O senhor é um homem do futuro. E ninguém gosta do senhor por causa disso. Ninguém não. E o senhor vai se apagar? Vou chegar nessa parte. E o senhor já imaginou? E o senhor já imaginou quantas e quantas Tainás tem a mais no Brasil? Eu acho que a gente é a maioria. O senhor tem que acender a gente. O senhor tem que tocar algumas Tainás que também é assim que o senhor não fala mais pra gente. Tem que falar pra gente. O senhor tem que ser o nosso sol, o nosso farol nesse momento. Ele olhou pra mim assim e disse, eu não sou nada, mas se eu conseguir ajudar a fazer tantas Tainás, a gente vai fazer alguma coisa. Vamos fazer o sol, gente. Acender o sol. Boa tarde, pessoal. Obrigado, foi muito maravilhoso. E, assim, algumas coisas que você foi falando, foi passando na minha cabeça exatamente do meu território. Meu nome é Dudu, sou Dudu Soares, sou de Campo Grande. Demorei 4 horas para chegar aqui, assim como toda terça-feira eu demoro para chegar. Sim, Campo Grande, no Rio de Janeiro, não. Campo Grande, Campo Grande. Esses apagamentos, essas formas, né? Campo Grande, muito longe. E trabalho em Santa Cruz, 2 locais muito esquecidos. Agora, inclusive, estamos com obra lá para a anel viário. E, assim, coisas que veio na minha cabeça foi a questão sobre vanguarda que você falou, sobre a população. E eu achei interessante você falar, porque em alguns momentos eu acho que a população não é ouvida, principalmente nas Zona Oeste. E, ao mesmo tempo, me fez pegar um pouco a questão do que você falou também de se não te mato, preciso te apagar e te esvair aos poucos. Isso me fez remeter também à questão das obras para Rio 2016, que apagou pessoas da Vila Autódromo para a construção do nosso Parque Olímpico, retiraram essas pessoas de lá e colocaram em Campo Grande. Mas só que Campo Grande tem muitos locais para essas pessoas terem sido colocadas, mas não, elas foram colocadas na Estrada dos Caboclos, por exemplo, que é uma estrada muito ruim, difícil acesso, seja de tudo, saúde, de educação, só tem uma escola próxima. E além do Estado estar tentando apagar essas pessoas, depois veio essas outras coisas tentando apagar essas pessoas. E eu achei isso muito interessante. E ao mesmo tempo essas constantes tentativas de apagar o território de Santa Cruz, que é onde eu trabalho e estudo também, já que eu sou historiador, estou na formação de ciências sociais também, e estudo muito Santa Cruz e vejo como é que as pessoas lá lutam para ter o reconhecimento. Há pouco tempo tivemos o reconhecimento de bairro imperial, mas ao mesmo tempo continuamos esquecidos, principalmente na parte cultural e também bastante na parte do meio ambiente, com as empresas que continuam jogando seus dejetos, jogando a sua poluição em volta. E queria te convidar para ir visitar mais Campo Grande, principalmente o bairro de Santa Cruz, que está esquecido, e principalmente as periferias de Santa Cruz. Que aí nós podemos dizer Morro do Chá, que um local histórico, perto de onde eu trabalho. Eu não posso ter muitas conexões políticas, infelizmente, por conta do meu trabalho, mas eu gostaria que você fosse visitar para você conhecer Santa Cruz, o bairro Imperial de Santa Cruz, e principalmente lá onde eu trabalho, que é a antiga sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz. E conhecer também o projeto da Andressa Lobo, que é o Descubra Santa Cruz, que é exatamente isso, que é botar Santa Cruz como um bairro turístico, um bairro importante, e assim movimentar mais a economia da Zona Oeste e também ajudando com o meio ambiente. Obrigado. Boa tarde, Renato. Tudo bem, Renato aqui.
sei se você lembra, uns 3 anos atrás, você fez um movimento lá na Praça Seca para poder dar apoio ao nosso único centro cultural, né, o Centro Cultural de Dança de Sá. E eu fui lá conversar com você para a gente poder trocar alguma coisa, né? Como eu sou da Praça Seca, e eu lembro que você falou que era muito importante a gente ter pessoas do território fazendo esses movimentos culturais. Na época a gente ia ficar sem centro cultural, né? Porque era de interesse que ele virasse centro da mulher, então seria muito bom, mas a gente preferiu o centro cultural. E a gente conseguimos, e hoje eu sou funcionária do centro, mês que vem eu faço 1 ano, e a gente pôde perceber como realmente é diferente quando a gente tem uma pessoa do território agindo na cultura, né, fazendo as conexões. Né? Eu lembro que você falou que você foi aluna do centro, que você fez aula de violão. Então, eu queria te dizer que voltou, as aulas voltaram, a gente tem violão toda sexta-feira. E, assim, não é muito fácil, sabe, a gente entrar numa organização que já está acontecendo há um tempo e a gente tentar mudar. Principalmente quando a gente vem com ideias muito nossas, né? Pessoas pretas às vezes incomodam. Eu venho resistindo e tentando fazer essa mudança. Então, queria mesmo só te dizer que o centro está lá resistindo e a gente está com várias coisas legais e estamos com aula de violão agora toda sexta-feira. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Boa tarde. Eu falei muito, desculpa. Não, é o suficiente. Meu nome é Gabi, eu sou da Zona Norte, eu sou ali da região do Jacarezinho, Manguinhos, e eu gosto muito de pensar a questão do transporte público nisso. Né? A gente está falando de urbanismo e a gente sabe que no Rio de Janeiro o transporte público está cada vez pior, né? E eu acho que os meios de locomoção são uma grande fábrica de desumanização, né? Se a gente for pegar, observar, por exemplo, a galera que vem de Santa Cruz, mais de 3 horas para chegar no centro. E eu queria pensar, na verdade, abrir para discussão aqui, quais são as formas de enfrentamento que a gente vai ter nos próximos anos, considerando que a gente vive numa cidade onde o transporte público é dominado, como a gente sabe, por muitas empresas. É quase criminoso, né? É quase criminoso, né? O que acontece aqui, né? Para não falar que é criminoso, já que muitas pessoas são, passam por essa diáspora de trabalho, casa, bairros dormitórios, e é um pouco disso, assim. Eu quero abrir essa discussão aqui porque eu acho que é importante no contexto da cidade, sabendo que pessoas se deslocam todo dia. Vamos lá, Santa Cruz. Eu não notei seu nome. Dudu Soares. Dudu. Primeiro, obrigada. Conheço Santa Cruz, sou apaixonada. Tem uma discussão profunda que eu reconheço que que tem elementos da aporofobia, né? Terror ao pobre, e tudo que vem do pobre, tudo que vem da territorialidade do pobre é negligenciado. Então, sinto que a Zona Oeste Profunda sofre disso. Ela tem um duplo sofrimento por ela ser um enclave urbano. Ela sempre foi um entreposto comercial, sempre se relacionou muito com outras partes do estado do Rio de Janeiro, inclusive com outros estados, né? O eixo para São Paulo, o eixo para Minas Gerais, é um entreposto comercial muito importante na organização econômica do Rio. Exatamente. E quando a gente emancipa o Rio de Janeiro, né? Quando a gente emancipa a cidade do Rio de Janeiro a partir dos anos 70, a gente quase que tem um não lugar que é Santa Cruz. Inclusive, há alguns movimentos separatistas, não sei como é que está hoje exatamente, mas nos anos 90 foi muito comum cidadãos de Santa Cruz reivindicarem esse lugar. Olha, quero independência, já que você não quer saber de mim, nessa relação quase que de amor e ódio com Santa Cruz. E, claro, tem um lugar mais geral, que é uma discussão que eu tenho muito fortemente, que é a negligência dos tipos de cidade. Cara, eu falei lá, a gente mira muito o norte, as soluções da hiperurbanização, da modernidade, do desenvolvimento,
do que vende uma imagem de cidade que não é Santa Cruz. E aí Santa Cruz para num lugar de não atrair o interesse geral da política pública, mas também a nossa própria atração. A Andressa é incrível, porque ela faz justamente a contracultura disso, né? Ela diz, olha, descubra Santa Cruz, porque tem um roteiro artístico-cultural super interessante, tem um patrimônio histórico incrível. Gente, tem coisas remanescentes e inimagináveis em Santa Cruz e os cariocas não conhecem. Porque, claro, a ideia da cidade cosmopolita, balneária, dos bares da Zona Sul, é o que impera na imagem coletiva, inclusive da nossa identidade como carioca. Então, eu acho que tem uma escala da emergência que é. Cara, é óbvio que a gente precisa de mais investimento público em Santa Cruz, na Zona Oeste como um todo. Mas tem outro lugar que é da nossa educação de cidade, sabe? E eu sou muito defensora, tenho batido muito na tecla, sou a doida da educação urbana nas escolas, na primeira infância. Cara, meu sonho é ver aquelas coisinhas miúdas na escola, entrando no metrô. Educar você tem aula de inglês, português, educação urbana, 1 e 2. Sim, mas é o que é. Você conhecer a cidade. Você conhecer o que é transporte público desde pequeno. Você entender o que é ilha de calor desde pequeno. Você entender por que vai chover, por que não vai chover, por que o ônibus demora 2 horas para chegar na sua casa. Tem um letramento, inclusive, das nossas reivindicações futuras. Sim. Porque, vejam, eu estou hoje numa pasta que é a pauta do futuro, né? A pauta ambiental é a pauta que nos conecta, inclusive, com as grandes cidades globais. Mas não é uma pauta que a gente reivindique necessariamente na quebrada. Eu sou muito reivindicada quando alaga e quando nunca muda. Tiro porrada e bomba. Perdi minha casa, vem cá. Fora desse ciclo de violência climática, que é um termo que eu tenho usado bastante, você não tem uma dimensão da necessidade da gente ter áreas verdes. Isso não é uma demanda coletivizada e escalonada necessariamente em todos os territórios. Porque a gente está na demanda da necessidade da sobrevivência, né? E a gente não entende isso como sobrevivência também. E não acho que é fácil atuar no adulto economicamente ativo que está no ciclo da violência e das negligências. Mas é um super ativo a gente reivindicar na primeira infância. É um super ativo. Não dá para enrolar um adolescente que teve aula de resíduos sólidos na primeira infância. Ele vai saber que, olha, lá na Suécia, a professora Tainá falou que a gente está reciclando 100% do lixo. Aqui não está. Existe um poder extraordinário no conhecimento que a gente precisa exercitar mais. Eu estou provocando muito isso lá junto ao MEC. Eu acho que precisa dar bom nesse ciclo de novo turismo. Praça Seca, eu sou apaixonada pela Praça Seca. Gente, me processem. Portela e Praça Seca. E tem uma série de coletivos, né, na praça, né? Com maior ou menor fôlego. Fico super feliz, assim, de ter participado de ciclos bacanas. Eu participei do tombamento municipal do cinema. Tinha cinema na Praça Seca. 2. Luísa, como assim? Cinema, eu pagava, né, sei lá, 30 cruzados, via lá a Xuxa, os Trapalhões, mas aquilo não é um acontecimento. E como a gente veio esvaziando a vivência do subúrbio da periferia, né? As possibilidades. Tinha um esquema lá na praça, lembro bem, que era o circuito de bicicletas, ligando as fazendas. Jacarepaguá, quem não é do território de Jacarepaguá, tem uma série de fazendas que estão em perdição de miséria, mas os cicloativistas lá faziam o circuito domingo para circular nas fazendas de Jacarepaguá. Que é algo que, cara, conecta as pessoas, leva ao verde, leva a outras discussões,
que são coisas que a gente precisa resgatar e quero muito articular a Secretaria de Meio Ambiente e Cultura. Estamos nessa tarefa. Galera, parceiro. Transporte público. O SPPO, nós fizemos uma coisa que se chama Termo de Ajustamento de Conduta, que é fazer uma convocação para todas as empresas. Empresas, olha só. Vocês querem sofrer a intervenção que sofreu o BRT? Não, por favor! Então tá bom, eu vou fazer uma intervenção em você. Mas aí, em 2 anos, você vai ter que me apresentar o ar-condicionado, o Wi-Fi que eu quero, o trozinho que ele só fala nisso. Eduardo é muito engraçado com algumas coisas. Aí ele lembra que é 60 mais. Não, ele tá apaixonado. Por que os ônibus não tem isso? Carregar o telefone. Carregar o telefone, USB. Ele entra no ônibus e fica, cadê o USB desse ônibus? Prefeito, falta muito uma coisa. Você não tá entendendo. Olha, pra chegar nesse USB... Faltou inclusive o ônibus. Faltou! Primeiro me deu o ônibus. Mas tá tão acostumado no conforto. Você não teve aquela parada do ar-condicionado, nem sabia que tinha ônibus com ar-condicionado, Ele é mais conversa, mas esse dia o Rico zoei muito. Vem cá, procura no USB, gato. Olha isso. Tem outras coisas, depois na volta a gente compra, que nem mãe. Mas brincadeiras à parte, foi feito um movimento muito robusto para resolver a Zona Oeste com o BRT. Foi a nossa prioridade, de fato. Foi. Estou há 3 meses da gestão, já estou vestindo a camisa, mas é assim mesmo. Foi uma prioridade, eu pensei desde da minha discussão na Câmara, isso foi uma prioridade para nós. Fui defensora do nosso financiamento, porque a gente não sabia quem seria o presidente, né, gente? Agora o Haddad chegou, grandão, toma 1 bilhão para você, vou te ajudar. A gente não sabe. Há 2 anos atrás, quando a gente tinha que resolver o problema, é óbvio que a gente precisava. 4 meses atrás não sabia. Então, os financiamentos e toda a forma que a gente operou a mecânica econômica de aquisição dos BRTs foi legítima e muito necessária. Para além disso, o que eu acho aí que tem que pegar o cafezinho? Mas isso aí eu acho que tem que ser secretário de transporte. Porque o que é? O que é a discussão? Tem uma disputa teórica de qual é o rumo de prioridade da cidade. E para mim, uma das chaves prioritárias hoje é a mobilidade limpa. Nós não compramos ônibus elétricos. Foi um erro. Me vem com essa pauta da energia limpa aí. E nem o ônibus da energia fóssil está me resolvendo. Gente, a política pública responde à demanda pública. Vamos comprar ônibus a diesel até você, olha, ficar tudo de tanto ônibus na rua. Porque é a demanda do hoje. Mas se a gente não faz uma demanda do amanhã, em algum momento, vai dar ruim. Hoje, nós temos 3 setores que mais emitem os tais gases de efeito estufa. Resíduo sólido. Vocês não têm ideia de qual é a crise do lixo que a gente está vivendo. Tem uma crise do lixo. A gente gasta bilhões de reais, seria ideia. Orçamento anual do Rio de Janeiro é de 42,100 milhões de reais. Desses 42 milhões, 12 bilhões é para enterrar lixo. Enterrar lixo. Isso é um problemão. A gente gasta mais enterrando lixo do que com a educação do Rio de Janeiro. Amada, muita palma, Muita né, palma. amiga? Oh, meu Deus, tá animada. Quantos anos a gente conhece a pessoa? Olha, senhora, minha velha. Vou falar abençoe. Vai, aleluia. Então, vamos lá. Você falou aí dessa parte da criança com o poder de fala, né? Apesar dos meus filhos hoje já serem adultos, axé, né? Mas isso é uma atenção minha sempre, né? Primeiro que todo evento que eu trabalho, eu quero que a criança ela esteja incluída, ela precisa estar incluída, porque as
as pessoas acham que a criança ela não pensa, né? A criança pensa, e pensa muito coerente, tem pensamentos coerentes. Muitas das vezes não sabe externar, mas dentro do seu bebê está dizendo. Então cabe a gente a ter um olhar e um ouvido muito atento para aquilo que a criança está dizendo. E nesse seu falar aí do parlamento, tá com atenção para os anseios, né, da infância, dessa primeira, segunda infância aí, eu fiquei aqui pensando, a gente tem uma degradação, um abandono tão grande da praça pública, né, que é coisa pública, que é para a população. E eu lembro que até o final da infância dos meus filhos, a gente ainda tinha algumas praças praticáveis, né, que você conseguia levar seus filhos e tal. E hoje em dia não tem mais equipamento, né? Veio aquela catarse da Academia da Terceira Idade, né? Que, né, eu estava inserido nesse contexto aí. Mas, não, é sério, porque eu trabalhava com a pauta da terceira idade. Porém, a criança ela sempre ficou em último plano, esquecida. E haviam equipamentos públicos para a criança brincar nas praças, né? Equipamentos físicos e fixos, né? E isso foi acabando, as praças elas foram sendo deixadas de lado, pouca iluminação, né? E eu não vejo uma boa vontade mínima, né, de se falar na reativação desses espaços públicos. Ah, mas tem o Parque de Madureira, eu sou da Zona Norte, você sabe. Ah, tem o Parque de Madureira. Meu irmão, nem todo mundo consegue ir para Parque de Madureira. Porque muitas das vezes falta passagem para esse pai, essa mãe, essa avó, né? Porque a gente é preto, a gente sabe que as crianças das casas pretas são criadas pelas tias, pela tia, que eu digo tia vizinha, pelas avós, né? Por quê? Porque esse pai e essa mãe está trabalhando, só vai para casa, para o seu bairro dormitório, né? Só vê essa criança para dar um beijo durante 3 horas, porque ela faz assim, levanta e vai trabalhar. E a gente não tem, sabe, essa atenção, porque brincar é um direito, né? Brincar é um direito, faz parte da saúde física, psíquica, emocional, afetiva, né, da criança, e a gente não tem isso. E não obstante a isso, essa urbanização que não está incluída, né, esse reflorestamento urbano, né, sei lá, parece que virou um fetiche coletivo dentro de um delírio, uma loucura, de tudo ser pavimentado, arranca árvore, sabe? A rua que eu moro hoje, né, eu sou cria do Morro do Urubu, mas a rua que eu moro hoje é próxima ali à comunidade do Morro do França, ali em Quintino, bem precisamente colado no IPEM, que é do Estado. Era uma rua ali, a Padre Nóbrega, completamente arborizada. Hoje em dia você conta, tem do trecho que eu moro ali do IPEM para Dom Helder, se você tem 10 árvores, 12, são muitas. E vão sendo arrancadas assim, por livre e espontânea vontade das empresas ali de aferição de taxímetro. E ninguém faz nada, não tem uma fiscalização, não acontece, sabe? Não acontece, além deles tomarem posse, né, das calçadas como extensão do seu espaço para estacionamento, né? Você também não tem calçada, o índice de acidente ali é muito grande, né? As árvores elas foram sendo tiradas, e a gente tem uma praça ali nessa comunidade que tinha um projeto da própria Associação de Moradores de fazer uma horta urbana, que um belo dia chegou uma equipe da prefeitura, arrancou tudo. Foi isso que aconteceu, tá? Arrancou tudo, né, na gestão do, não se fala o nome, Valdemar, arrancou tudo. Eu tô falando sério, cara. Foi assim uma tristeza, porque eram os moradores ali que minimamente estavam
não tendo limpa, organizada, pintada. Aí também a galera ficou meio, sabe, pau-viola, largou de mão, tá tudo tomado de mato, entendeu? Então assim, é muito complicado. E esse conceito de, tô falando pra caceta, né? Fala aberta, tá na desculpa. A que sabe como é que é. E até aproveitar, né? Às vezes você secretária, né, Sara? Despacha. Tem que despachar, mulher. Então, esse conceito também de horta urbana, de horta coletiva, né? Essa coisa comunitária, que é muito nossa, né? Do povo preto, do povo indígena, que a gente sempre plantou a própria comida, e agora virou essa coisa pós-moderna, rococó, que só a galera da classe média está fazendo. Eu gostaria muito que houvesse algum tipo de programa de incentivo para que isso voltasse para os quintais. Não sei se algum tipo de distribuição com oficinas locais para plantar, porque eu acho que isso daí vai... Se cada pessoa começar a ter a sua horta em casa, tirar um pouco lá do seu cimento, né, e ainda que seja em vaso, já começa a melhorar um pouco o ar também, porque é um movimento, mesmo que pequeno, mas é um movimento, e eu vejo que isso daí é de interesse, porque às vezes acontece isso no SESC, lá da minha área, lá de Madureira, e eu vejo a quantidade de pessoas que querem isso, e não têm acesso, não sabem por onde começar. Isso é um saber ancestral, mas que a modernidade, essa galera de agora, não está sabendo. E só quem está sabendo fazer é quem está fazendo disso dinheiro, que é a classe média. Oh, desculpa, aqui. Que é a classe média. Aqui. E aí, aqui. É a classe média que está monetizando com isso, pegando os saberes e fazeres, que era de qualquer pessoa, que Madureira também era uma grande horta. E a gente tem salve no Parque de Madureira, mas o resto todo morreu. Então eu gostaria que houvesse alguma ação efetiva voltada para isso e para atender a gente, porque a gente tem espaço para fazer. Então eu gostaria que você desse uma olhadinha nessa parada aí para nós. Você levantou, agora tem que levantar. Eu sou super tímida, mas eu vou levantar. Meu nome é Aline Chagas, sou escritora, sou cria da favela da Rocinha. Uma vez por mês nós fazemos um mega evento chamado Encontro Superação na favela da Rocinha, no Parque Ecológico da Rocinha. Eu não sei se você conhece, mas é muito importante que você faça isso. Eu invitei toda. Muito importante. Por quê? Porque as lideranças comunitárias da Rocinha se reúnem ali. Ali a gente faz contação de histórias. Ali a gente toma o nosso café da manhã, pelo menos um sábado no mês. Né? Ali a gente dança. Ali a gente se encontra, a gente se comunica. A gente consegue ter essa conexão para poder expandir e multiplicar os nossos conhecimentos. Né, adquiridos não só dentro da Rocinha, mas também fora. Então, assim, quero me convidar para poder ir lá, conhecer o Parque Ecológico. Também tem um anfiteatro, que é muito lindo, né? É aberto o anfiteatro. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Vale muito a pena ir conhecer. Quem não conhece, vale muito a pena. Na parte alta da Rocinha, fica perto do Portão Vermelho. Então, eu tenho essa preocupação também da gente ocupar esse território. Por quê? Porque tem as construções irregulares, tem a questão também do descarte irregular do lixo. Então, esse mês agora, a gente fez uma limpeza, um projeto nosso de conscientização, para que as pessoas não joguem o lixo ali. Entendeu? Então, antes a gente fez toda uma limpeza, antes de começar o sarau. Eu sou escritora, então eu vou pro meu sarau é itinerante, né? Então, a gente vai para a Biblioteca Parque Rocinha, mas ao mesmo tempo está lá em cima, ao mesmo tempo está no CIEP. Então, assim, a gente procura estar sempre nessa movimentação dentro da Rocinha e ocupando, tentando ocupar, para que isso não aconteça. Quanto também essa coisa das construções irregulares próximas ao Parque Ecológico.
Então, assim, eu gostaria de saber se você tem, ou se você conhece, ou se tem algum projeto para esse local, para essa localidade. Primeiro ponto, vocês tocaram na questão das hortas, né? E como é que a gente faz um resgate. E está muito na minha chave da reumanização, né? Vamos deixar nessa grande estratégia, nessa macro estratégia estrutural de nos rehumanizar. Como é que a gente reumaniza os sujeitos? Como é que a gente restabelece os ecossistemas, nossos ecossistemas originais? É trabalhando, ora, com os saberes que a gente compreende, e aí a gente faz uma convocação aos terreiros, às herveiras da rede, né? Que conecta essa discussão no Rio de Janeiro, e reconstrói, de certa forma, um programa que é um dos mais longevos da Prefeitura do Rio, que são os Hortas Cariocas, mas que está numa chave muito da que você trouxe, sem necessariamente trazer os saberes locais, os saberes do território para essa chave. Nessa mesma chave, até para não ficar falando sozinha, que é uma coisa normal para mulheres negras da vanguarda, o primeiro programa que a gente cria na secretaria, a gente intitula de Guardiãs das Matas, que são mulheres dos territórios de periferia, das favelas, que, claro, né, se conectam à nossa trajetória, mas que já se conectavam de alguma forma com a Secretaria de Meio Ambiente, mas eram muito rebaixadas no sentido de colocar os seus saberes, de colocar os seus cultivos, as suas ideias como programa consistente com o recurso na Secretaria. Então, é basicamente um programa de educação ambiental tocado por mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres de favela. Isso é muito importante. O saber ambiental, o saber urbano, é majoritariamente dominado por homens brancos, da ciência e da técnica. Até falava com a minha maravilhosa assessora Ingrid ali no carro, antes da gente chegar, às voltas com o ambientalista. Meu Deus, esse cara, não acredita, esse doutor de Harvard que não sabe nada do que é o boldo, do que é o quintal, do que é a jaca. Querido, a jaca não é essa espécie isolada da discussão. O boldo e capim-cidreira não são ervas menores que não precisam ser classificadas e não precisam ser colocadas à disposição. E aí eu vou dar um exemplo de como isso é importante, muda uma chave. O secretário está licenciado, mas ele vai voltar para a secretaria. O secretário de Saúde, Daniel Soranhos, despachou comigo a necessidade de a gente dar conta, foi desse jeito que ele falou. Tainá, precisa dar conta de umas hortinhas que umas enfermeiras plantam do lado das unidades básicas de saúde. Ai, mas como assim, secretário? Então, o que está acontecendo? Eu tô achando que é capim colonial, que é alguma coisa que ele quer se livrar. Fomos lá fazer a vistoria do raio, do mato, das coisas que as enfermeiras plantavam. Aí eu percebo que são as enfermeiras negras que vão lá plantar ervas, passiflora, boldo, capim-santo, para macerar e receitar para os doentes, os pacientes em sofrimento mental, na substituição de Rivotril, na substituição de diazepam. Porque vejam vocês, a raiva que a juventude preta sente, a raiva que faz eu não suportar não ter um tênis, um New Balance, e ir para a boca de fumo para poder ter dinheiro para comprar o New Balance, é fruto de um descuido da consciência mental que a medicina eurocentrada não te dá. Dá para branquitude. Dá para branquitude. Você consegue ter um terapeuta, pagar uma terapia de R$250 a sessão. Você consegue ter um Rivotril pequenininho. Ai, gente, é um SOS. Ai, cadê meu SOS? Gato, a gente não tem grana para pagar o SOS. A gente não tem o Parque Laje para fazer o respiro. A gente mal tá transando.
A gente mal tá transando, porque a sobrecarga, meu filho, para, não mente não. Mente, porque a sobrecarga é pesada, nem isso só. Então se a gente não tiver aquela passiflora ali plantada, aquele biscozinho ali plantado, isso é fundamental. Então é urgente que a gente faça uma política pública não ortodoxa de saúde mental, utilizando as hortas ancestrais. Então, assim, eu estou emocionadíssima de poder ser a secretária que pensa isso, formula isso e provoca isso para a nossa periferia, para a nossa juventude. Como é que o outro reagiu? Você identificou isso? Ele tomou um susto. Ah, então faz, então faz. Muito bom. Não, ele topou, tá? Tem medo, né? O bom de ser preta grande... O bom de ser preta grande é que você, opa, ai meu Deus, será que ela vai falar que é racismo? Então ele deixou as nossas brechas dentro desse sistema. Lógico da Rocinha, que é a última notícia boa. Eu estou empenhada nos parques e as unidades de conservação de favela. Aí a gente está lançando um programa daqui a pouco que a gente intitulou De Cada Favela Uma Floresta. Muito lindo, né? Isso é do cacete, porque o próximo vai pegar esse constrangimento. Ai, meu Deus, tem esse programa, tem que rodar esse programa. Tem que plantar mesmo. Tem que plantar. Porque é uma semente genial que diz o seguinte: tem que ter uma floresta aqui. Tem que ter pauta ambiental aqui. E é claro que a gente faz um movimento de trazer os parques estaduais que estão negligenciados, que estão, obviamente, à própria sorte, para este município que entende a necessidade disso. Eu estou municipalizando oficialmente o Parque Ecológico da Rocinha para poder atuar no Parque Ecológico da Rocinha, que foi pensado em outro processo do Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou nem falar do Cabral, não vou nem falar do Pezão, mas é uma outra chave. No mesmo movimento, Parque Ari Barroso. No mesmo movimento, a Serra da Misericórdia. No mesmo movimento, a Serra da Posse, você citou do túnel. Sim. Eu quero fazer a maior agrofloresta urbana de periferia, que vai ser na Serra da Posse. Cabo Barcelos na Maré. Cabo Barcelos na Maré, salve, salve. Parque da Pedra Branca. Eu vou acolher o Parque da Pedra Branca. Cada 10 metros uma árvore na rua. E se a gente consegue realizar em todas as nossas áreas de favela e periferia ativos e sementes, pô, já é coisa dessa, né? Já é o gesto que responde a anos de negligência? Não. Mas é um caminho de um processo de vanguarda e de futuro. Pra cima, tudo nosso.